Poly Bridge. É um jogo de puzzle, é um jogo de simulação e é um jogo de construção de pontes. Esse jogo, ele preza muito por três coisas: pela física, pela engenharia e pela criatividade. Eu vou explicar o porquê de cada um. Vamos lá, qual que é o propósito do jogo? Você vai ter duas montanhas, dois locais, A e B, ou A e A, aqui no caso, e você tem que fazer certos tipos de veículo passar de um lado para o outro. Parece bem simples, mas, por exemplo, a ponte tem a física da gravidade, que é, eu não posso fazer só uma linha reta de asfalto, por exemplo, porque isso não vai funcionar. Por quê? Porque a ponte não vai ter sustentação e, claramente, a ponte vai cair no rio. Não é? Então, eu não posso só fazer uma linha reta. Eu preciso ter sustentação, eu preciso ter pilares e eu preciso dar estabilidade para a ponte. Então, só aqui eu já estou trabalhando a física e estou trabalhando questões bem simples de engenharia. Comentando assim, parece uma coisa até bem complexa, mas não, é bem fácil, é bem intuitivo, é muito simples e é muito dinâmico esse jogo. É um jogo muito gostoso de jogar, é um jogo muito bom de experimentar. Esse jogo, além desses três pontos que eu comentei, que é a engenharia, a física e a criatividade, ele trabalha também outras questões. Por exemplo, a concentração e o raciocínio. Por quê? Como eu disse, ele é um jogo de simulação. Então, eu estou criando uma coisa, eu estou projetando uma coisa, e eu tenho que projetar de um jeito que atenda a um propósito. No caso, eu vou colocar um monte de pilar, vou pôr um asfalto e vou torcer para que isso funcione. É mais ou menos isso. Então eu preciso me concentrar, eu preciso criar uma lógica, eu preciso entender quais são os pontos frágeis, quais são os pontos fortes, quais são os pontos de sustentação, onde que eu posso colocar vigas, onde que eu não posso pôr vigas. Enfim, esse jogo também, além de ser muito relaxante, ele trabalha muito a criatividade. Por quê? Você pode tentar quantas e quantas vezes você quiser. Uma hora você vai falhar e a sua ponte vai quebrar, como aconteceu agora mesmo. Então, por ser um jogo que trabalha a criatividade, eu posso pegar aquele mesmo projeto que eu já fiz, editá-lo ou até mesmo reeditá-lo desde o comecinho e ir tentando, conforme a minha criatividade, conforme a minha imaginação, conforme eu quiser. Então eu vou criando, eu vou tentando, eu vou treinando. E isso estimula muito a criatividade da criança. Isso, claro, te permite a liberdade e a experimentação. Você pode testar, errar, fazer desde o zero. Isso é muito bom para a criança, porque a gente sabe que a vida não é feita só de acertos. O tempo todo a gente erra e nós aprendemos com os nossos erros. Esse jogo nos ajuda muito com isso, ok? Também, algo que eu vejo que o jogo ele é muito bom, ele tem um foco também em adaptação ao ambiente. Por exemplo, nesta fase, perceba que o carro azul passou, mas que o vermelho não passa. Não passou no caso. Por quê? Porque são carros que têm a mesma função, que têm, né, o mesmo propósito, que é um carro, só que ele é diferente do outro. Eu não posso fazer uma coisa que só porque se aplica em um, também se aplica para o outro. Ou seja, eu preciso criar uma coisa que seja versátil, eu preciso criar uma ponte que seja adaptável, por assim dizer, uma ponte que seja uma ponte que sirva para ambos os casos, entende? Então eu preciso adaptar o tipo de material que eu estou usando, o quanto de material que eu estou usando, porque vocês podem ver que aqui em cima existe um orçamento. Então eu poderia, por exemplo, gastar um monte de material, um monte de dinheiro, mas se eu fizesse isso, eu não iria passar, porque essa fase me obriga
a adaptar o meu projeto, obriga a adaptar a minha criatividade ao orçamento que eu tenho. Então, olha só, eu preciso adaptar o meu projeto ao material, ao tipo de veículo que vai passar por lá, ao tipo de desafio que eu vou passar por lá, ao orçamento que eu tenho, ao peso que esses carros fazem na ponte. Vocês vão perceber que quando começar o jogo, bem aqui embaixo, existe um ícone de peso que mostra o quanto que a ponte suporta de peso. Então, caso passe de 100%, é porque a ponte não aguentou e se rompeu. Então, perceba só como que um joguinho tão simples, um joguinho tão relaxante, consegue trabalhar tantas coisas. Percebam como que os jogos, apesar de parecerem uma coisa, eles podem ser outra coisa, eles podem ser uma coisa totalmente diferente do que só o que os olhos podem ver.